Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. E nós leremos um trecho do capítulo 19, um trecho um tanto quanto longo de narrativa. Então eu peço que você tenha bastante atenção, não cochile durante a leitura, para não ser prejudicado. Atos capítulo 19, nós vamos ler do versículo 23 até o 41. Antes de nós fazermos a leitura, deixa eu lhe dizer que, por experiência própria, eu sei que quando a gente completa 40 e tantos, experiência própria porque eu já vi pessoas passarem por isso, né? Quando a gente completa 40 e tantos, aí caminhando para os 50, há uma tendência muito natural de nos acomodarmos. Há uma tendência, particularmente falando, né, você como indivíduo, há uma tendência que a gente diga assim, olha, a gente já conquistou o que tinha que conquistar, agora talvez a gente tenha que esperar os filhos com as suas próprias conquistas, e assim nos acomodarmos, e talvez daqui para frente um planalto e quem sabe já um declive, né? Já uma certa queda no ritmo. Muito fácil a gente entrar nesse humor, nesse jeito de ver as coisas quando a gente tem 49 anos. E com instituições, ou seja, com igrejas, não é tão diferente assim. Mas eu quero dizer para vocês que nós não estamos em uma época em que dá para baixar a guarda. Nós não estamos em uma época na qual dá para baixar o ritmo, na qual dá para se acomodar. Em nosso país, em nossa sociedade, o mundo como um todo, ou pelo menos na sua porção ocidental, nós estamos num tempo em que nós precisamos realmente nos posicionar, nós precisamos realmente abrir o jogo e sermos cristãos de maneira contundente. Agora, por outro lado, é certo que nessa época em que estamos, nos posicionar e sermos cristãos de uma maneira contundente significa levar o troco, significa receber de volta, e nós temos que estar preparados para isso. Isso não é novidade na história do cristianismo, na verdade sempre foi assim. Toda vez que a igreja se posicionou, ela foi contra-atacada pelo mundo, e nisso não há novidade nenhuma. E nós vamos ler um trecho aqui da Escritura em que isso está acontecendo. A igreja se posiciona e ela então é contra-atacada. Nós vamos ler um trecho em que Paulo está na cidade de Éfeso, uma cidade na qual ele foi o primeiro evangelista, foi ele que plantou aquela igreja. Mas é interessante lembrarmos, está lá registrado, que Paulo passou 2 ou 3 vezes na cidade de Éfeso, e nas 2 primeiras vezes ele pregava apenas na sinagoga e sem grandes resultados. Ele pregava, ou seja, para os judeus, aqueles que já eram religiosos, aqueles que já tinham uma visão de quem era Deus e que precisavam agora entender que Jesus era o Messias. Mas somente na última vez em que ele vê que os judeus não recebem a mensagem de bom grado, somente na última vez é que ele resolve então pregar na praça pública, na academia, num lugar em que ele, chamado Escola de Tirano, provavelmente um lugar em que os filósofos se reuniam. Ele aluga aquele espaço durante a semana e começa a pregar de uma maneira mais aberta, ou seja, ele sai do clube, ele sai do nicho, do lugar em que ele está confortável pregando e começa a falar à cidade, começa a falar à sociedade como um todo. E é ali na Escola de Tirano que ele prega durante 2 anos, diariamente, e ele então tem o resultado do seu trabalho. E aí agora, então, quando ele está com uma igreja crescente, uma igreja pujante, uma igreja ativa, é que o mundo começa a contra-atacar. E a coisa não é sem grande impacto, né? Vamos então ler Atos 19, eu vou ler do 23 até o 41. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa Diana, e que dava muito lucro aos artífices da cidade, convocando-os, juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes:
Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este tal Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram seus discípulos. Também Asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. E este Alexandre, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma só voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências, há procônsules que se acusem uns aos outros no lugar certo. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de, por hoje, sermos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Quer dizer, há um furdunço, há uma bagunça na cidade por causa da presença da igreja ali, depois que Paulo começou a pregar de maneira mais aberta, impactando aquela sociedade com a presença do Evangelho. Diana, que vocês viram no texto, é o nome romano de Ártemis, deusa grega da caça. Ela era idolatrada naquela cidade, a cidade meio que girava em torno desse templo, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que há ruínas ainda descobertas hoje. E o culto de Diana tinha orgias selvagens, excessos sexuais, porque ela também era a deusa da fertilidade. Havia inúmeros templos de Diana espalhados pela antiguidade, pelo império, mas o de Éfeso era o mais célebre. Era como se hoje em dia, mudando alguma coisa, fosse a cidade de Aparecida do Norte, onde não apenas há um templo gigantesco e famoso, dedicado a alguém, a uma divindade ou a alguém de importância religiosa, mas, na verdade, a vida da cidade gira em torno disso. Quem conhece Aparecida sabe que todo o comércio da cidade, o turismo da cidade, os restaurantes, todos estão voltados para receber os turistas religiosos que vêm para aquele lugar. Éfeso era parecida, e ela então tem esse templo gigantesco da altura de um prédio de quase 10 andares, que marca a cidade, construído em cima de um monte, e eles então percebem que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, o templo já não tem mais aquele brilho, as pessoas parecem que estão sumindo, o que é que está acontecendo? E então acontece desse homem
chamado Demétrio, ser o primeiro a se incomodar com essa situação e encabeçar, digamos assim, o contra-ataque contra a igreja. Esse Demétrio é mais ou menos o presidente da Central Única dos Artífices, né, de um sindicato que havia na cidade, e ele sabe que o lucro deles está baseado no comércio, no turismo religioso. E é exatamente por causa do lucro que está diminuindo que esses artesãos, esses artífices que trabalham com ouro, com metais e outros materiais, fazendo esses nichos, ou seja, essas imagens que as pessoas levavam para casa, são eles que percebem o problema, mas eles sentem esse problema no bolso. E Demétrio então consegue agitar a sua classe profissional, ele consegue levantar a bandeira, ele tem um discurso inflamado, ele diz: companheiros, vamos em frente, vamos atrapalhar isso que está acontecendo na nossa cidade, vamos debelar essa crise que está sendo colocada sobre nossos negócios. E ele tem sucesso, ele consegue obter a adesão dos seus colegas, mas não basta uma classe de trabalhadores, um pequeno sindicato para conseguir o que eles queriam. Era necessário mais, era necessário que a população vestisse a camisa deles, e ele então exagera os resultados da presença dos cristãos na cidade. Veja no versículo 27, como o discurso dele é exagerado. Ele diz assim: não há somente o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, um problema particular, mas não somente isso, também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Imagina. Mas funcionou. Ele com essa lábia toda leva as pessoas a imaginarem a sua cidade tornando-se um deserto, um lugar sem nenhuma importância, de centro religioso a uma cidade fantasma. Isso então atiça a população, a multidão toma a avenida principal da cidade, né, um espigão ali que havia na região sul da cidade, estou brincando nessa parte, e eles então vão por essa avenida, tomam a avenida e vão levando tudo o que há no caminho. Esse tudo que há no caminho inclui 2 amigos do apóstolo Paulo, 2 obreiros que estavam ali, são arrastados pela multidão com grande violência e levados até o teatro da cidade. A gente viu no texto aí que há um líder judeu chamado Alexandre. Por alguma razão os judeus percebem que a turba, a multidão está perigosa, e eles, talvez querendo se descolar do movimento dos cristãos, eles pedem para Alexandre tomar a palavra e dizer: olha, nós não temos nada a ver com isso. Mas nem mesmo Alexandre consegue falar. A multidão começa a gritar, diz o texto, pelo espaço de 2 horas, e só se você já foi num estádio lotado numa final, você consegue imaginar uma multidão gritando por 2 horas um refrão como Diana, a grande Diana dos Efésios, como aconteceu ali. E se você já foi num estádio lotado numa final, você sabe que basta um estopim para aquela multidão se voltar contra qualquer coisa, uns contra os outros, contra a polícia, contra os jogadores. É imprevisível. Então a multidão não permite que Alexandre fale. Esse anfiteatro para onde eles se dirigem, também escavado hoje em dia, tem lugar para 25 mil pessoas, mais ou menos, acho que meio Pacaembu, para a gente poder imaginar. Então há muita gente, há muita excitação, há muita violência no ar. A situação não está fácil para os missionários. Naquele dia, faltou muito pouco para que houvesse um linchamento. Muito pouco. E ao contar-nos este episódio, Lucas, o autor de Atos, ele quer nos ensinar pelo menos 3 lições. A primeira delas é que a fé cristã realmente é transtornadora. Em cada lugar que o cristianismo chega, em cada lugar que o evangelho é pregado, ele faz diferença, ele traz transformação.
Aqueles homens, num certo sentido, não estavam errados. De fato, o Evangelho estava transtornando todos os lugares. Não era mentira. Mas o curioso neste caso especificamente é que não é propriamente a pregação de Paulo que gera diretamente essa oposição, esse contra-ataque. Não é a pregação, se você percebeu no texto, são os efeitos da pregação de Paulo que vêm a trazer este transtorno para a cidade e fazer levantar a oposição contra os cristãos. Demétrio e seus companheiros perceberam que essa nova fé, essa nova religião, não ficava restrita apenas aos templos. Esse era o problema. O Império Romano tinha inúmeras religiões. Qual era o problema de ter mais uma? O problema era que o cristianismo não era uma religião apenas do templo, não era uma religião apenas do domingo, não era uma religião apenas da oração e da leitura. A religião cristã não fica restrita ao discurso, não fica apenas fechada nas crenças particulares daquele que se converteu. Pelo contrário, ela vai afetando a vida cotidiana, ela vai transbordando do templo para a casa, para a vizinhança, para o trabalho, para a rua. Era diferente. Ela vai afetando todas as áreas da vida do convertido. Esse era o problema de Demétrio. Eles estavam certos. O cristianismo é assim: ou ele muda tudo, ou ele não é cristianismo de verdade. Simples assim. Ele muda a forma como você conduz os seus negócios, ele muda a forma como você lida com os seus empregados, ele muda a forma como você lida com os seus sócios, com o seu patrão, com os seus clientes, ele muda a forma como você preenche o formulário do imposto de renda, ele muda a forma como você atende ao fiscal que passa lá no seu negócio, ele muda a forma como você gasta o seu dinheiro, muda a forma como você decide o que você vai comprar. O cristianismo é assim, a fé cristã vai transformando tudo, muda o jeito de você criar seus filhos e muda a forma de lidar com os problemas conjugais. Ou então, não é cristianismo de verdade. É por isso que o cristianismo é chamado na Bíblia por várias vezes de caminho, porque ele conduz a sua vida por um novo patamar, por um novo lugar. E é por isso que o cristão é perseguido, não apenas pelo que ele diz ou pelo que ele crê lá no íntimo do seu coração. É porque o caminhar diferente dele incomoda quem está caminhando do jeito de sempre. Em outras palavras, a vida transformada incomoda muito mais do que o discurso. O mundo não tem problema enquanto nós estivermos nos reunindo em lugares fechados, controlados pela lei do silêncio, de maneira que quem está passando na rua não é incomodado. O mundo não tem problema enquanto estivermos falando conosco mesmos, trocando figurinhas cristãs uns com os outros. Mas o mundo certamente vai se incomodar quando a nossa vida, fora da igreja, mostra a transformação que ela tem que ter. Aquele que está caminhando para a morte e que quer continuar fingindo que está tudo bem, não consegue mais fingir quando o colega de trabalho, o vizinho, o primo, a esposa estão caminhando para a vida. Não dá mais para viver no auto-engano quando alguém está do seu lado vivendo diferentemente. A vida cristã, quando ela é vivida fora da igreja, ela perturba aqueles que preferem se assentar na roda dos escarnecedores, como se não houvesse um Deus para julgar, como se não houvesse um Deus a quem responder. Incomoda saber que alguém não se assenta mais na mesma roda. Vocês acham, por exemplo, que se os tais 30 milhões de evangélicos do Brasil vivessem um cristianismo de fato, o nosso país continuaria assim? Se o cristianismo de cada um deles, de cada um de nós, fosse mais do que o que a gente faz dentro da igreja, nosso país continuaria assim? Acham que haveria apenas essa modinha de celebridade gospel? Acham que seríamos apenas vistos como um nicho de mercado para o qual se faz camiseta, novela, show, roteiro de viagem?
Creio que se nós fizéssemos essa diferença fora das quatro paredes do templo, já estaríamos debaixo de um contra-ataque há muito tempo. Contra-ataque das forças de Satanás, do mundo e, é claro, da nossa própria carne. Mas essas forças se levantam contra Deus. Mas quando nós estamos tão acomodados e tão tranquilos no nosso convívio com o mundo e na nossa adaptação ao mundo, essas forças não se levantam, pelo contrário, elas também se acomodam e esperam que nós nos acomodemos junto delas. É claro que é uma grande bênção vivermos num país em que não somos perseguidos por causa da nossa profissão de fé, em que há liberdade religiosa. Temos ouvido de países em que isso não é assim, e podemos certamente nos alegrar e agradecer a Deus por isso. Mas se a nossa liberdade for comprada com a nossa omissão, então não há nada para agradecer. Há algo para nos arrependermos, isso sim. Se nós deixarmos de ser luz no meio das trevas, então essa paz que gozamos é ofensiva a Deus, é ofensiva ao Senhor Jesus. Pelo contrário, quando a igreja vive na luz do Senhor, as trevas se incomodam, se afastam e contra-atacam. A segunda lição que Lucas nos ensina, o segundo princípio que ele mostra em ação ao relatar o que aconteceu em Éfeso, é que o cristianismo é inocente das acusações que caem sobre ele. Então, em primeiro lugar, de fato, eles estão certos, o cristianismo é perturbador, o cristianismo transtorna, o cristianismo incomoda, nisso eles estão certos. Mas quando eles levantam as acusações, nisso eles estão errados. É uma constante no livro de Atos, e se você lê-lo você vai perceber isso facilmente. É uma constante que Lucas registre o veredito, o parecer das autoridades romanas de como os apóstolos eram inocentes. E ele faz isso como uma forma de defender o próprio cristianismo. Ele faz isso indicando com ironia como aquela multidão agitada nada tinha daquele civismo do qual os romanos se orgulhavam tanto. Na verdade, parecem um bando de animais vociferando, gritando e arrastando cidadãos de um lado para o outro. Ele mostra também que as motivações que geraram todo aquele tumulto eram completamente mesquinhas da turma de Demétrio, que apenas agitou a massa ignorante dos assuntos. Ele faz isso o tempo todo, ele faz isso, vocês se lembram de quando Paulo exorciza o demônio que está numa jovem adivinhadora, e claro, isso é muito bom para aquela jovem, mas os homens que se aproveitavam dela, das suas adivinhações para ganhar dinheiro, é que se revoltam. Quer dizer, motivações mesquinhas. Ele faz isso quando Félix, governador, prende Paulo para atender apenas para bajular os judeus, e depois ainda fica vendo se Paulo não libera uma propina para que ele o liberte. Então Lucas está sempre mostrando que na verdade os cristãos são retos no seu proceder, eles não têm nada, não estão devendo nada à sociedade, às leis romanas e nem mesmo aos judeus, mas são atacados sempre injustamente. Outro atestado de idoneidade aqui do texto é a amizade pessoal do apóstolo Paulo com as autoridades importantes da região, que no texto apareceram com a palavra asiarcas, versículo 31, asiarcas que eram amigos de Paulo. Asiarcas eram mais ou menos os vereadores da época, são os homens que têm grande autoridade naquele lugar, e eles são amigos de Paulo, quer dizer, possivelmente simpatizantes do cristianismo que Paulo estava ensinando lá na escola de Tirano. Mas o principal é o discurso do escrivão, que comparece ao lugar, versículo 35, vem, apazigua o povo. Esse escrivão é um funcionário, um alto funcionário romano, ele responde pela administração da cidade, quase um prefeito, e ele então aparece no texto, apazigua a multidão,
diz que na verdade toda aquela agitação não valia a pena, não havia a menor possibilidade da cidade ser prejudicada com a pregação de Paulo, era só Demétrio que estava agitando mesmo. Ele afirma que há um processo regular caso Demétrio e o seu pessoal do sindicato dos ourives, dos artífices, queiram realmente instaurar uma acusação contra Paulo. Há um processo regular a ser seguido, e que tudo aquilo estava incorreto, correndo até o risco de que Roma ficasse sabendo daquela balbúrdia e mandasse exército para aquela cidade, prejudicando a todos. Quando a gente vê o discurso deste homem, a gente se lembra de outras ocasiões em que isso aconteceu. Gálio, na cidade de Corinto, faz a mesma coisa. Ele diz: olha, não há motivo para nós prendermos esses missionários. Lá em Jerusalém, Gamaliel já tinha feito isso, né? Atos capítulo 5, ele diz: olha, esses homens, se Deus não estiver com eles, eles não vão prosperar, mas se eles prosperarem, então é melhor a gente não mexer com eles. Gamaliel, judeu, falando isso. E talvez o que a gente mais se lembra, na verdade, é o próprio Jesus Cristo. E ao ser perseguida injustamente, a igreja de fato se parece mais ainda com Jesus do que em outras ocasiões. Jesus é aquele que, acusado pelos judeus, os judeus, diz o texto lá dos evangelhos, tiveram que contratar homens maus para testemunhar contra Jesus, porque não havia nada para falar contra ele. Na verdade, tiveram que pressionar politicamente Pilatos para que ele condenasse Jesus. Pilatos vem algumas vezes aos judeus: eu não vejo problema nenhum, eu não vejo crime nenhum neste homem. O escrivão afirma que Diana não corria perigo algum, que não havia acusação séria contra os missionários e que, portanto, eles deveriam ser libertados. São inocentes. E, meus irmãos, nós realmente devemos cuidar para que o nosso testemunho seja limpo. O apóstolo Pedro diz que ninguém que é ladrão ou fofoqueiro deve sair se sentindo um mártir do evangelho porque é contraditado enfim, há uma oposição contra ele. Então ele diz: olha, eu sou um mártir do evangelho. Não, se você é desonesto, se você é um fofoqueiro, não é mártir do evangelho, você está devidamente sendo acusado. Então veja bem, se a igreja é atacada por seu mau testemunho, se os crentes são atacados por seu mau testemunho, eles não têm o direito, nós não temos o direito de chamar isso de perseguição religiosa. Pelo contrário, não há nenhuma honra em ser preso entrando com dólares escondidos em um outro país, por exemplo. Isso não é perseguição religiosa, isso é justiça. Se a nossa igreja desrespeita a lei do silêncio, que eu mencionei ainda há pouco, se a nossa igreja recebe uma multa por não cumprir as regras da nossa cidade, se você recebe uma multa ou seu carro é guinchado porque para vir para o culto você deixou o carro em frente a uma guia rebaixada, nada disso chama-se perseguição religiosa. Não adianta choramingar. Para ser bem atual, sem mimimi, né? Não adianta. Agora, se esperamos o dobro do tempo para conseguir um alvará, simplesmente porque nos recusamos a pagar uma propina para algum funcionário, para um fiscal, aí sim estamos sofrendo por amor do evangelho, sofrendo por Cristo. Aí é diferente. Então, se você é um funcionário relapso, a sua demissão não é perseguição religiosa. Nem mesmo se você, como Demétrio, arranjar uma justificativa religiosa para aquilo que você está fazendo. É que eu estava evangelizando alguém durante o horário de serviço, por isso que eu não consigo cumprir as minhas metas. Se você é arrogante e rude com os familiares do seu cônjuge, não adianta sair anunciando como você sofre pelo evangelho. Não, pelo contrário, é o nome de Cristo que está sofrendo por causa de você. Então, a igreja precisa zelar por um bom testemunho, para que de fato, quando o mundo se levanta contra ela, o mundo esteja de fato se levantando contra Cristo, não contra o nosso mau testemunho, mas contra o nosso bom testemunho. Aí sim é que
conforme Lucas nos mostra, a terceira lição, o terceiro princípio, é que Deus guarda os seus fiéis sob perseguição. Aí sim, Deus guarda mesmo, Deus protege. Quando Demétrio e o seu sindicato ganharam as ruas e as multidões, o perigo era real. Nós vimos a violência, nós vimos a quantidade de pessoas, nós vimos como eles arrastaram os amigos de Paulo. Não era como em Atenas, onde convidaram Paulo para falar lá na praça principal, para debater filosoficamente as questões que ele estava divulgando. A violência com que agarraram Galho e Aristarco, a forma irracional como impediram o judeu Alexandre de falar, gritando durante 2 horas, tudo isso mostra que de fato eles passaram um perigo de vida muito grande. Suas vidas estavam em risco. E quando os amigos de Paulo e os seus discípulos o convenceram a não sair às ruas, ali eles estavam salvando sua vida. Não apenas isso, a habilidade na retórica do escrivão da cidade foi fantástica, foi perfeita. Ele não só afirma que não há acusação contra os cristãos que prevaleça, ele alerta também para as possíveis implicações legais daquele ajuntamento não autorizado. E ele demonstra então que se Demétrio tinha acusado Paulo de ser um perigo para a vida econômica da cidade, na verdade aquele ajuntamento incitado por Demétrio é que era um perigo para a vida civil da cidade. Foi perfeito, ele foi um defensor, um advogado excelente. Não que ele tenha se tornado um cristão, não que o texto indique que de fato ele fosse um cristão, mas é que a preocupação dele com o tumulto salvou a vida daqueles irmãos e salvou a igreja naquele local. Então, em cada detalhe, Lucas vai mostrando que o Senhor está livrando o seu povo. Ele está usando recursos, ele está usando pessoas, às vezes até mesmo pessoas que não são crentes, mas na hora mais escura, quando parece que já não há esperança para o evangelho em Éfeso, naquele mesmo momento Deus está agindo, Deus está abrindo as portas, Deus está colocando o seu povo em proteção, inclusive por intermédio do escrivão da cidade. Então a causa de Cristo, que parecia que ia ser sufocada por aquela multidão, na verdade continua a avançar em Éfeso, e ela vai e se torna uma das igrejas mais importantes dos tempos apostólicos ali. É evidente, meus irmãos, que assumir uma postura cristã num mundo cada vez mais afastado dos princípios da palavra de Deus, é evidente que isso requer coragem. Está ficando difícil. Em várias partes do mundo, não estou mais nem me referindo ao mundo oriental, não estou mais me referindo a países de maioria muçulmana, mas no mundo ocidental, nós temos visto e ouvido notícias a respeito de como os cristãos têm sido cerceados e forçados a viver num pequeno curral religioso, sem voz, sem vez na vida cotidiana das suas sociedades. Especialmente a partir do movimento de direitos homossexuais, LGBT, a gente tem visto isso. Mas essa coragem necessária não é a coragem do extremista que se faz de cego e de surdo a qualquer coisa que não seja a sua própria convicção, determinado a fazer prevalecer a força, a sua perspectiva, a sua visão, a sua crença sobre todo mundo e à custa de qualquer coisa. Pelo contrário, é uma coragem humilde que espera confiantemente no Senhor. É esse tipo de coragem que confia na bondade do Senhor, sabe que não importa quantos punhos se levantem contra a igreja, nós não precisamos de levantar as nossas mãos, porque a mão do Senhor está esticada, está estendida, e a nossa convicção então permanece inabalável, não por nós mesmos, mas porque nós temos sim um advogado. Meus irmãos, em conclusão,
Nós cristãos lutamos por penetrar todos os segmentos, todas as áreas, todos os aspectos da vida e da cultura ao nosso redor, com os ensinamentos e princípios da palavra de Deus, influenciando e mudando a sociedade na qual estamos inseridos. Nós não somos chamados a vivermos num clubinho fechado, confortavelmente com os nossos pares. Pelo contrário. Entretanto, quando nós atendemos a esse chamado para fora, as forças não cristãs ou mesmo anticristãs do mundo ao nosso redor, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, elas se levantarão, elas oferecerão resistência ao crescimento da influência cristã. Você pode ser cristão desde que você esteja de boca calada, mas abra a boca para você ver o que acontece. E uma das principais finalidades de Atos é inspirar os crentes da época a serem fiéis ao seu testemunho, fiéis no seu testemunho e a Jesus Cristo em momentos de perseguição, diante de uma geração ímpia, diante de uma geração corrupta, mesmo em face a conflitos e a perseguição que se levanta. Afinal, o cristianismo é o caminho, não apenas um novo destino no céu, não apenas um novo companheiro de viagem, Jesus, mas um novo modo de vida, um caminho pelo qual nós caminhamos, e isso é que faz toda a diferença. Afeta os nossos valores, afeta a nossa vida, afeta o nosso comportamento, afeta a nossa resposta e as nossas perguntas. É um caminho que vai no contrafluxo do mundo. É por isso o choque, é por isso o atrito, e muitas vezes o mundo vai se levantar e contra-atacar. Cabe a nós vivermos as nossas vidas diferentes. Cabe a nós vivermos vidas que impactem a sociedade com justiça, com retidão. Cabe a nós vivermos essas vidas sem medo da reação, sem medo da oposição, confiantes em que o Senhor nos protegerá com a sua mão poderosa. Esse é o nosso papel. Quase 50 anos. Vocês vão se acomodar agora? Quase 50 anos, vocês agora vão baixar a bola, vocês vão baixar a energia, guardar um pouco para depois? Não façam isso. Se levantem como cristãos. Não se acomodem onde está confortável, não se acomodem numa vida cristã vivida apenas entre cristãos. Abram a boca, levantem a voz, façam diferença e esperem o contra-ataque. Ele vem, mas esperem confiantes, porque o Senhor é conosco, Ele é o nosso advogado, não precisamos temer nada. Que Deus abençoe a essa igreja e a cada um dos irmãos.